Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molini. Você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Você sabe o que é a linguagem da luz? Você tem interesse em saber mais sobre isso, em sentir, em vivenciar? Também sobre projeção astral falaremos hoje, sobre contatos extraterrestres, sobre geometria sagrada e suas aplicações, bioenergia, tudo que tem relação com esse aspecto você vai ter hoje aqui e várias outras ramificações. Por isso, eu recomendo que você fique até o final, porque tem uma amplitude de assuntos aqui com a nossa convidada, Lohana. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Rael. Um prazer estar aqui hoje e ser esse canal de transmissão para essas informações. Muito bem, muito bom tê-la aqui também para a gente bater esse papo. E conta um pouquinho para nós, né? Eu gosto muito de entender como as pessoas chegam até onde estão, né? Como foi esse despertar? Eu vi que você tem muitas ramificações legais de trabalho, Reiki, né? Você tem várias formações em Reiki, neurociência, você também tem muito material. Então fala como é que você chegou, né, no trabalho que você realiza hoje, qual foi o despertar, como é que foi o seu primeiro preparo para tudo isso? Perfeito. Eu acho importante isso também, né, porque a nossa história, ela faz com que a gente se conecte com outras pessoas, né, então às vezes uma sensação ou uma coisa que eu passei pode também reverberar para quem está ouvindo, né. E para falar um pouquinho da minha história, eu acho importante, antes de começar, a gente entender um pouquinho sobre energia, né. Então, quando a gente fala assim, a gente ouve muito falar hoje, principalmente no meio espiritualista, universalista, né, sobre que tudo é energia. Tá, tudo é energia, e aí? Né, de como que isso, se conecta, como a gente traduz isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa mesa aqui, né, essa mesa, quando a gente toca ela, ela é sólida. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for, olhar com um olhar mais científico, a gente vai perceber, né, que toda a matéria que a gente vê, sente e toca, ela é energia em velocidade. Então, lá atrás, né, Einstein, Planck, e eles identificaram isso através da mecânica quântica, né, que toda a matéria ela é energia condensada, em algum nível de condensação. Então tudo que a gente vê, né, que ainda é um espectro muito limitado com os nossos olhos físicos, né, tá nesse lugar de, eh, ondas em velocidade. Então, quando a gente fala, a gente tem um nome, né, de medida que se chama frequência Hertz, né, então quando a gente vai medir as coisas, as frequências das coisas, a gente está medindo em ciclo por segundo. Então esse ciclo por segundo nada mais é do que a onda em movimento, assim como tudo na vida, né. Então se a gente nasce, se a gente cresce, se a gente morre, se na natureza a planta, a semente, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e depois morrer e gerar novas sementes naquele solo, né, fértil, assim também é com a energia, ela está sempre oscilando, sempre viva, sempre em movimento, apesar de, às vezes, a gente achar que está parado, que está sólido, né. Então tudo que existe tem um campo em volta, energético, eletromagnético, sutil, e que a gente, através desse campo, a gente vai gerando outras ondas e recebendo outras ondas, que é o que a gente chama de ressonância. Então, quando a gente fala que tudo é energia, frequência, números, geometria, né, que é o que a gente vai entrar aqui nesses diferentes aspectos e perspectivas dentro da linguagem da luz, é nesse sentido, de que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e como eu ajo no dia a dia, né, no meu estilo de vida, vai fazer toda a diferença para aquilo que eu vivo na minha vida. Então se, eu quero viver uma vida, ter certos tipos de relações, é muito importante que eu tenha essa consciência, que eu estou criando a minha realidade a partir dos meus pensamentos, sentimentos, ações, fala. E quando a gente traz a vida para esse lugar de autorresponsabilização, a gente começa a modificar certos comportamentos ou ter maior atenção, né, e não deixar que a vida aconteça
automaticamente, né, e trazendo cada vez mais consciência, que é o que a gente vai falar muito hoje aqui. Então, falando um pouquinho da minha história, eh, eu desde criança eu era uma criança muito sensível, gostava muito de arte, de desenhar, de pintar, e eu sentia muito as coisas à minha volta, então eu sentia certos lugares uma energia ruim, sentia que algo ia acontecer e acontecia, então eu tinha essa coisa do pressentimento e tudo mais. E em dado momento, a minha família toda é católica, então fiz catequese, ia para missa todo domingo, aquela coisa toda. Então eu não tinha abertura para falar sobre essas sensações e em nenhum momento, esse termo mediunidade ou espiritualidade nesse sentido mais de sensibilidade, foi falado. Então, por ser uma criança mais quietinha, introvertida, né, eu me expressava através da arte, das brincadeiras, da escrita, da leitura, né, aquilo fazia muito sentido para mim e segui tendo essas sensações escondida, né, sem ter muito com quem falar, porque ninguém compreendia muito aquilo. E aí, durante a adolescência, eu comecei a ter, né, o que a gente chama de catalepsias projetivas, né, que seriam as paralisias do sono na medicina, e não entendia aquilo, ficava com medo, né, não entendia muito, mas também seguia a vida. Mas na adolescência também, eu gostava muito de temas e questões existenciais, então isso me atraía, estudar filosofia, pensadores, ativistas da paz, do amor, John Lennon, Gandhi, né, então eram coisas que me chamavam muito na minha adolescência. E nessa época eu comecei a escrever. Comecei a escrever, ter blog com poesias, com escritos e reflexões a respeito dessas temáticas, porque é uma coisa que desde a adolescência, eu sentia muito internamente em mim, era que a efemeridade da vida, né, como as coisas, elas precisam ser valorizadas em tão pouco, tempo, né, que é a nossa vida, né, então saber aproveitar e enxergar a beleza da vida nos seus pequenos detalhes. E isso era muito forte para mim, então eu sempre trazia, não era uma adolescente normal, né, gente, já é perceptível. E o meu meio não era um meio que favorecia esse tipo de comportamento ou tinha estímulos, né, que normalmente quando a gente tem estímulos é mais fácil, mas não, era uma coisa muito interna minha. E quando eu escrevia, eh, algumas palavras vinham na minha cabeça. E aí eu procurava no dicionário para ver se fazia sentido aquilo que estava vindo, né, e cabiam perfeitamente no contexto do que eu estava escrevendo. Então, mais uma vez, era uma coisa muito intuitiva, né, de um canal muito intuitivo, que ia acontecendo naturalmente e eu simplesmente deixava, não precisava falar aquilo para ninguém. E aí foi passando, chegou aquela época da vida que a gente tem que tomar uma decisão do que a gente vai fazer para a vida, né, então que é uma pressão, né, hoje em dia os adolescentes passam por essa pressão, de forma muito presente, tipo: "Ah, o que que eu vou fazer?", autocobrança, e a questão toda da saúde mental. E nessa época, o que mais fazia sentido para mim era o que eu gostava, que era arte, era desenho, então eu fui para arquitetura. Então eu fiz a faculdade de arquitetura, e aí no meio da faculdade de arquitetura, eh, tive uma virada de chave na vida, porque eu fiz o meu primeiro, mapa astral natal. Aí fiz uma leitura de mapa astral natal, exatamente há 10 anos atrás, eu tinha 21 anos. E nessa época, eu já estudava, né, muito o espiritismo, o budismo, que eram coisas que me atraíam, filosofias que me atraíam, o taoísmo, e aquilo ia, me trazendo novas perspectivas sobre a vida, sobre essas questões, né, que ficavam vindo dentro de mim, essas reflexões e tudo mais. E quando eu fiz esse mapa, foi um divisor de águas, porque tinha muitas coisas que foram faladas ali, que nem eu sabia sobre mim mesma, né. Então quando a gente faz esse tipo de leitura, a gente começa a perceber: "Caraca, isso faz muito sentido", né. E depois daquilo eu comecei a frequentar um centro budista,
que é conhecido no Brasil como SEB, Centro de Estudos Bodhisattvas Budistas. Fiquei lá durante 6 meses, e eu não sou uma pessoa que fica muito tempo nos lugares, então eu aprendi aquilo que para mim fazia sentido, peguei o melhor daquele espaço, como qualquer outra filosofia que a gente vá buscar, e trouxe aquilo para a minha vida, o aprendizado da meditação, das práticas meditativas, e aí essa coisa da espiritualidade foi cada vez fluindo mais. Em dado momento, quando eu estava ali pelos 23 anos, mais ou menos, por aí, depois de já ter, me formado em arquitetura, um amigo chegou para mim e falou sobre um curso de Reiki. Na época, eu não sabia nada sobre Reiki, não entendia, mas na hora que ele falou isso, eu senti que eu precisava fazer aquele curso. E eu tenho uma intuição que toda vez que ela bate, que ela dá aquela, né, aquela coisa no coração, eu já sei que eu tenho que ir, mesmo sem saber muito bem para onde ou o que aquilo significa. E assim eu fui fazer esse curso de Reiki, conheci lá o meu mestre de Reiki, e no momento que eu entrei naquele lugar, eu senti pela primeira vez na vida que eu estava em casa. E é engraçado falar isso, né, porque às vezes a gente acha que casa é somente um lugar onde se encontra a família, onde se encontra um porto seguro, vamos dizer assim. Só que casa para mim, ali, era como se eu tivesse retomando a a consciência e a minha essência, que estavam meio que ainda esquecidas, né. Então o reiki para mim foi a grande mudança da minha vida, nesse sentido de autoconhecimento, né. Então eu vinha naquelas buscas, né, de diferentes filosofias, tradições, doutrinas, só lendo, estudando por conta própria, menos o budismo, né, que cheguei a frequentar, mas naquele momento que eu entrei ali e eu vi aqueles conhecimentos, era como se eu estivesse simplesmente relembrando, né, sobre chakras, sobre energias, como, aquilo afetava os nossos corpos, mental, emocional, físico, espiritual. Então aquilo tudo para mim era muito, sabe, em casa, simples assim. E depois disso fiz todos os níveis, fiz o mestrado do tradicional Sui japonês e fui fazendo uma sequência de sistemas de Reiki, essas formações. E durante esse processo, né, de fazer essas formações, as sintonizações de Reiki, o que elas fazem com a gente, né? Elas elevam a gente num padrão frequencial diferente. Então é como se a gente tivesse uma expansão de consciência a cada sintonização. E aí aquelas coisas que eu tinha quando era criança, elas começaram a brotar, vamos dizer assim, de uma maneira mais ostensiva e expandida. Então eu comecei a ter muitas, projeções, muitas, acessos a memórias de vidas passadas, né, eu dormia e acessava. Então, toda noite era uma coisa diferente, né, inclusive desde aquela época eu venho anotando tudo isso, então tem muita coisa. E, então ali tudo começou a se movimentar nesse sentido mais espiritualista, né, eu já era formada, já trabalhava com arquitetura há alguns anos, continuei trabalhando com arquitetura e à noite eu atendia com reiki. Então fiquei por um período assim. Até que veio, o ano de 2020, né, onde todos tivemos que ficar em casa, meio que refletindo sobre tudo o que estava acontecendo, né, e nesse período eu aproveitei para trazer muitas práticas meditativas, né, a gente trabalhava de casa, arquitetura de casa e reiki à distância. E aí nessa época o meu mestre, né, que era uma pessoa que depois eu via descobrir que era meu mentor em vida, né, quer dizer, meu mentor que estava encarnado aqui e que estava naquele período me auxiliando, né, ele passou ali, né, me auxiliando os 3 últimos anos da vida dele, e antes dele morrer também eu tive uma projeção e uma despedida, 5 meses antes, e aí eu relembrei que eu já trabalhava em outros planos com ele, né, foi bem legal, e ao mesmo tempo, né, aquela coisa de aceitação, né, de despedida. E aí voltando, nessa época de 2020, né, que a gente ficou em casa,
eu pedi para ele algumas bibliografias para que eu pudesse continuar os estudos, né, porque eu fazia muitos cursos com ele, fiz numerologia cabalística, além dos reikis, enfim. E aí ele me indicou 2 livros, um deles era esse aqui se quiser mostrar aí. Manual completo de ascensão, a realização da ascensão nessa existência. Joshua David Stone. Olha aí, pessoal. Bonita capa, né? Esse tipo de cor aqui chama bastante atenção porque é a primeira cor que a gente consegue, quem tem a visualização da cor, né, bater uma atenção. Esse foi o primeiro livro, então, que foi indicado. Aí ele indicou, na verdade tinha mais um, que eu vou falar daqui a pouco, mas tinha esse e mais um, porque o Joshua David Stone, ele tem uma sequência de 12 livros. E desses 12 livros, esse meu mestre me passou esse Manual Completo da Ascensão e o Além da Ascensão, que é um da sequência dos 12. E quando eu comecei a ler esse que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tinha muitas práticas e trazia explicação sobre muitas coisas dentro desse âmbito espiritualista, universalista, né? Não ligado a algo específico, mas ele vem com todas as vertentes, trazendo algumas descrições, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer essas práticas todos os dias de meditação, mais de 2 horas de meditação por dia, e muitas coisas começaram a se abrir, até que um dia, antes de dormir, eu estava pedindo, assim, mentalmente, né, para os mentores trazerem algo para eu auxiliar um amigo que estava precisando de cura. E aí, durante o sono, eu acordei, aí eu vi que eu estava no meu quarto, aí eu estava projetada no quarto, e tinha um ser atrás de mim. Não via esse ser, mas eu sabia que tinha esse ser atrás de mim, que era algo positivo, né, porque a gente sente. E esse ser era como se ele fosse me conduzindo. Então, tinha a minha cama de um lado, na frente tinha a escrivania, e esse ser ele me conduziu para a escrivania, e nessa escrivania tinha um livro, que era outro que esse meu mestre já tinha indicado há um tempo, que era o Confederação Intergaláctica 2, que é do Rodrigo Roma e da Carmen Roma, que é a mãe dele. Na época, ele indicou só esse da série, para eu ter um entendimento da cosmogênese da criação, vamos dizer assim. Aí é um livro mais profundo, que fala sobre a questão dos universos, deuses criadores e tudo mais. E aí, esse ser, quando eu estava projetada, que eu não via, ele afundou literalmente a minha cabeça sobre esse livro, e era como se eu tivesse ali por osmose captando aquelas informações. E aí o que eu entendi pela comunicação telepática era que eu precisava terminar de ler, porque eu já tinha começado, ele estava na minha escrivania, terminar de ler aquele livro que ele ia trazer informações e ativações importantes dentro do meu campo, né, para que o que estava por vir, que era a linguagem da luz, que a gente vai explicar melhor daqui a pouco. E aí, em seguida, esse ser me mostrou na escrivania, de repente surgiram símbolos nessa escrivania. E na noite anterior, antes de dormir, eu estava mexendo nas redes sociais, e aí eu tinha visto exatamente os símbolos que esse ser tinha projetado ali na minha escrivania. E esses símbolos são conhecidos como Janosch, o autor, Janosch, são conhecidos como códigos arcturianos, que são, na verdade, geometrias sagradas, né? E essas geometrias, elas emanam frequências de cura. Então, cada um desses códigos arcturianos, né, que a gente também chama de códigos de luz, essas geometrias, elas produzem um certo tipo de frequência para auxiliar num processo de cura, de expansão, enfim, tem infinitas possibilidades ali. E aí um desses símbolos, né, mais de um, na verdade, estavam ali naquela escrivania. E esse ser me induziu a observar esses símbolos e absorver a frequência deles. Então ele me ensinou como eu deveria usar esses símbolos. E depois disso, ele falou que eu também poderia não só observá-los, mas se eu quisesse enviar essa cura, entre aspas, para alguém, né, não vamos entender cura no sentido literal, mas no sentido de energia mesmo, de consciência, e aí ele pediu que eu assoprasse
né, fizesse um movimento de assoprar, visualizando para quem eu queria, né, que fosse aquele tipo de frequência que eu estava ali observando e absorvendo através daquela geometria. E aí eu entendi que era para fazer isso, e desde o primeiro momento, que eu esqueci de falar, isso é importante, quando eu estava ali projetada, quando eu acordei e vi que eu estava projetada, vinha uma vontade muito grande de desenhar e de escrever, quase como uma psicografia, né, sendo que eu não fazia isso no dia a dia. E aí depois que acabou, né, aí ele passou essas informações dos símbolos, continuei sem vê-lo, e aí dormi, acordei, comecei a anotar tudo para não esquecer, e alguns dias depois, eu tinha amigos, terapeutas, pessoas que trabalhavam nessa área que tinham clarividência, né, e mais de uma pessoa começou a ver um ser azul do meu lado que estava me acompanhando. E se identificava como um arcturiano, e esse ser, ele pedia que eu começasse a desenhar e a escrever, o que viesse, né. E na época eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou desenhar e escrever?". Eu já era formada em arquitetura, eu já trabalhava com arquitetura, né, inclusive na época da faculdade eu criava projetos muito geométricos, que eu sempre gostei muito de geometria desde pequenininha, quando eu via lá, né, aquela formaçãozinha do paralelepípedo, do cilindro, eu adorava isso. Então tudo sempre esteve ali, mas de uma maneira adormecida, vamos dizer assim, como eu acredito que em todos nós, né. A gente vai, a vida não é sobre descobrir novos talentos, mas sobre se reconhecer em sua essência, né, e achar aquilo que estava ali, de certa forma, adormecido. E aí dentro depois desse contato, vamos dizer assim, né, essa projeção e essa fala de pessoas próximas em que eu confiava, né, e que estavam ali acessando aquelas informações e esse ser, eu comecei a deixar fluir, né. Como eu gostava de arte, eu falei: "Ah, vamos ver o que que sai". E literalmente começaram a sair geometrias, códigos, né, e eu comecei a meditar com esses códigos. E nessa época, esse meu mestre de Reiki, ele também trabalhava muito com essa parte multidimensional, né, que trabalha em vários planos ao mesmo tempo, né, que tem consciência, na verdade, porque todos somos multidimensionais. E ele foi me auxiliando para eu entender o que que aqueles códigos estavam passando, né, e na maioria deles eram, informações para trazer esse processo de cura. Só que aí vem uma coisa importante da gente falar, né, quando a gente pensa nesse eu multidimensional, até para a gente entender a linguagem da luz daqui a pouco, eh, a gente tem que entender que, nós não somos só esse plano físico, né. Se você é um estudante espiritual e está assistindo esse podcast, você sabe que você não é só esse corpo, esse invólucro físico, né, que existe uma essência que você pode chamar de espírito, centelha divina, enfim, que está habitando esse invólucro, que está habitando esse veículo e está permitindo que você venha a viver nessa realidade. Mas a gente está em diferentes realidades ao mesmo tempo, e isso é o que a gente chama de eu multidimensional. Então, em diferentes planos, a gente está habitando e vivendo e crescendo e evoluindo. E quando a gente fala em eu multidimensional, a gente também começa a entender sobre consciência, né, ou a se questionar, né, o que é a consciência? A consciência está atrelada ao cérebro? A consciência é só, ela só existe enquanto eu estou nesse corpo físico e quando eu morro essa consciência vai embora, né, ou como que isso surge? E aí, dentro desse meu processo, né, eu vou ir voltando aqui junto com a minha cronologia, de vida, meu histórico, né. Então, dentro desse processo, depois que passou esse ano de 2020 e aos poucos eu fui fazendo a transição profissional da área, da arquitetura para a área da saúde integrativa, eu fiz uma especialização em neurociência e física da consciência. E lá foi muito legal, porque eu comecei a entender o outro lado, né, então eu entendi os chakras, entendi a bioenergia, entendia, né, os corpos mental, emocional, físico e espiritual, mas a partir daquele momento eu comecei a entender como o cérebro funcionava, quais eram os mecanismos do cérebro, quais eram os padrões, né, e como aquilo muitas vezes, justificava os tipos de comportamentos que a gente tem ao longo da vida, certos padrões, certas crenças limitantes, né, então tudo isso foi fazendo muito sentido, porque combinou,
né, os 2 lados, a ciência e a parte energética, a parte espiritual. E quando eu estudei a neurociência, eh, a gente tem muitas teorias, né, como o famoso neurocientista Antônio Damasio e tantos outros, o Koch, Christopher Koch, né, que falavam sobre a consciência, mas ninguém chegou a algo baseado em evidências científicas. Então, existem muitas teorias sobre o que é a consciência, mas nada de fato evidenciado, né, como real cientificamente. E aí, quando eu comecei a me confrontar com esses estudos, aí para mim, realmente aquelas explicações que eles traziam não fazia sentido, porque como uma projetora, todo mundo que projeta, né, para fora do corpo, e tem essa consciência ou semiconsciência de alguma forma, sabe que quando você está fora do corpo, a consciência está ali. Então você está vendo tudo, você lembra quando você acorda. Então a consciência ela não está diretamente conectada ao cérebro, aos padrões e estruturas, aos padrões circuitários que foram formatados ao longo da minha vida. Então, eu percebi, né, que quando eu comecei a estudar e fiz essa formação, eu percebi que realmente a consciência não é o cérebro, né. E não fazia sentido, porque se eu estava projetada, se eu estava acessando outros tempos, outras vidas, essa consciência ela é algo maior, né. E aquilo que a gente chama de Deus, alguns de vácuo quântico, criador, não importa a nomenclatura, né, acredito que seja essa grande consciência, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou me conectando com as minhas outras versões multidimensionais, né. E através desse contato, eu acesso o que a gente vai entender como linguagem de luz, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aí voltando para a questão da consciência, então isso ficou muito, fiquei com aquilo na cabeça, até que um dia eu ouvi dentro de um podcast ou alguma coisa assim, não lembro o autor, né, inclusive se alguém souber, por favor, comente, que era uma frase que dizia assim, é uma explicação sobre o que é a consciência, achei muito, para mim fez muito sentido, reverberou, ressoou, que diz assim: "A consciência não é apenas um fenômeno neurológico, mas uma interação dos processos cognitivos e construções informacionais das dimensões superiores". Vamos traduzir. A consciência não é apenas um fenômeno neurológico, ou seja, ela não está apenas atrelada ao funcionamento do nosso cérebro. Então, não está atrelada somente ao estar vivo. Então, mais uma interação dos processos cognitivos, ou seja, os processos que funcionam dentro do cérebro, dentro da vida, quando a gente está vivo, e construções informacionais das dimensões superiores. Ou seja, essa consciência, ela reúne essas informações de outros planos, ao mesmo tempo que ela está conectada a essa vida material, a essa vida física. Então, quando eu vi essa definição, eu falei: "Olha, isso faz muito mais sentido do que as que eu tinha estudado, né, dentro da formação". E quando eu fui entendendo isso, né, para mim fez muito mais sentido as geometrias sagradas, a linguagem da luz, né. "Ah, mas Lohana, o que que é geometria sagrada?". Eu ouço tanto falar nisso, eu vejo um monte de gente colocando decoração na casa, de flor da vida, de cubo de Metatron, né, esses símbolos, né. O que que de fato é isso? De onde que surge isso? Né, eu vou dar uma breve explicação para a gente entender a linguagem da luz, né. Então, quando a gente fala em geometria sagrada, e aí voltando para o meu histórico também, Lohana, como é que você começou a estudar isso? Né, como falei antes, gostava muito de geometria, e nas redes sociais eu comecei a ver, né, esses símbolos, eu falei: "Meu Deus, que símbolo legal", e aí, com muito curiosa como sou, fui pesquisar e aprender sobre o que eram as geometrias sagradas. E aí, depois que eu comecei a estudar isso, né, foi antes até de 2020, antes de ter esse contato que eu tive, então eu já estudava muito sobre geometrias sagradas antes disso. Então fez muito sentido para mim projetar e o cara mostrar o símbolo, porque eu já estudava aquilo de alguma forma, né, não foi à toa, não caiu do céu aquela informação ou aquele contato, aquelas instruções, na verdade. E as geometrias sagradas, numa definição bem simplória, vamos dizer assim, são padrões que se repetem ao longo de toda a criação. Ah, Lohana, o que que é criação? Ah, a natureza, a vida humana, a vida mineral, a vida vegetal, a vida animal.
Então, nesses diferentes reinos, você tem certos padrões que se repetem, porque todo o universo é formado por padrões geométricos. Alguns são invisíveis, então a gente não vê porque estão na formação das nossas células, estão na formação das plantas na natureza, no processo biológico de cada pessoa, nos próprios circuitos neuronais, né, que é um padrão que se repete. Você vai ver o raio caindo do céu, ele parece, né, com esse tipo, né, de padrão, de forma que estão os nossos circuitos neurais, as nossas veias, a árvore, né? Então você vê que são padrões que se repetem por toda a criação, tudo que é visível dentro do espectro humano, né? Vamos dizer assim. Então esses padrões, alguns deles, quando a gente olha, vamos dizer assim, como a flor da vida, e aí eu trouxe até para mostrar para vocês, né, essa geometria sagrada, ela é uma das mais conhecidas, né? E essa geometria você vai encontrá-la em diferentes templos religiosos, em diferentes filosofias, né? Então, essa forma, principalmente da flor da vida, ninguém entendia muito bem por que ela está em todos os templos, né? Por que tem por trás desse código, desse símbolo, né? Porque todo símbolo ele carrega uma história, ele não é um símbolo à toa. Então, por que esse símbolo está repetido em tantos lugares? E a flor da vida, né, mais uma vez, né, resumindo o seu significado, é uma estrutura harmônica que contém uma proporção áurea, que contém dentro dela os sólidos platônicos e vários outros tipos de geometrias que se interpenetram dentro daquele símbolo. Tá, Lohana, agora vamos trazer mais para o entendimento, né? Como que esse símbolo afeta a nossa vida e como a gente se conecta com ele. Então, eu olho uma flor da vida, como vocês vão ver aí na imagem, e se você é uma pessoa que nunca ouviu falar em geometria sagrada, você vai achar aquele símbolo bonito, mas você não vai ter o que está por trás dele, né? Então, a pessoa vai olhar, vai achar ele harmônico, bonitinho, geométrico, e vai se identificar de alguma forma. Mas ela acha que ela está se identificando só pela harmonia, pela beleza. Mas, na verdade, esses códigos, esses padrões geométricos sagrados, eles estão dentro do nosso DNA espiritual, eles estão dentro da formação do ser. Por quê? Desde o primeiro momento, a gente está em contato com essas formas. Então, se você vê esse símbolo em 3D, a flor da vida, ele vai aparecer no momento da formação, né? Quando o óvulo é fecundado e a formação do bebê passa por essa divisão celular que forma a geometria da flor da vida, que é um padrão. Então, você vai encontrar isso, mais uma vez, em diferentes reinos, em diferentes aspectos, em diferentes perspectivas de vida. Então, esses símbolos, eles carregam informações através do invisível. Então, quando eu olho para uma flor da vida, quando eu olho para um outro símbolo, que é bem conhecido também, o cubo de Metatron, né? Quando eu olho para esses símbolos, além do significado que a gente vai encontrar na internet, a gente se conecta com frequências que já estão contidas na essência do nosso ser, do nosso espírito. Não como essa identidade lohana, mas como um ser multidimensional que conhece esses padrões, que está conectado a essa arquitetura divina, né? A essa geometria que muitas vezes ela não é compreendida pela nossa racionalidade, mas sim pela observação, pelo contato, pela atenção. Então, quando eu estou ali atenta àquela geometria sagrada, eu estou permitindo o meu campo sutil, energético, eletromagnético, a entrelaçar informações com aquela geometria. E às vezes vai ativar alguma coisa, né? Então, às vezes a pessoa está ali olhando a flor da vida e ela começa, depois de uma meditação, ela tem uma clareza mental sobre um problema que ela está passando, uma situação. Por quê? Porque ela se conectou com uma frequência que permitiu que ela expandisse a sua visão, tivesse uma perspectiva mais de fora, né? Então, esses símbolos, eles não são meramente símbolos, eles são pacotes de informação que trazem mudanças dentro do nosso campo biológico, nosso campo energético, emocional, mental e físico, né? E para a gente falar de
linguagem da luz, é importante que a gente entenda um pouco dessas geometrias sagradas, porque a gente ouve muito falar em geometria sagrada, tanto em português quanto em inglês. E linguagem da luz é algo que a gente ouve muito em inglês. Então, se você for jogar no Google, no YouTube, Light Language, você vai achar várias coisas. Mas em português já é um pouquinho mais difícil, né? Mas ao redor do planeta Terra, muitas pessoas cada vez mais estão se conectando com essa que a gente chama de tecnologia espiritual avançada, que é a linguagem da luz. E essa linguagem, aí eu vou falar um pouquinho, né, da história dela, ela está relacionada com a conexão com o nosso coração. Então, por exemplo, eu estou seguindo a minha vida num caminho que as estruturas ao meu redor me ensinaram. Então, a pessoa ela cresceu dentro de um ambiente confuso, familiar. Então, essa criança ela recebeu informações de que ela deveria o tempo todo estar atenta, porque se ela não tivesse atenta, poderia ocorrer briga entre os pais dela. E essa criança ela criou um padrão, de certa forma traumático, né, sobre estar em estado de alerta. Então, essa criança, ao longo da vida, ela pode vir a se tornar, não que ela vá se tornar, mas pode vir a se tornar, dependendo dos estímulos que ela teve na primeira infância, né, até os 7 anos de idade, ela pode vir a se tornar alguém que não consegue relaxar. Tem um nível de cortisol alto no sangue, de estresse, né, de neurotransmissores produzindo isso o tempo todo. Por quê? Porque lá na infância ela passou por uma situação que o tempo todo fazia ela estar em estado de alerta. Porque a criança, ela não tem autorregulação emocional. Então ela vai amparar suas emoções através do entorno. E se o entorno é caótico ou confuso, ela vive em estado de alerta e não sabe como regular aquilo. E esse padrão ele pode ser perpetuado durante toda a sua vida. Então, quando a gente fala em linguagem da luz, a gente vai começar a acessar outro canal. Não aquilo que eu cresci aprendendo ou sendo estimulado a me tornar como identidade, mas esse eu que é multidimensional e que está correlato ao caminho do coração, que está correlato à essência divina que habita em todos nós como seres espirituais. Então, a linguagem da luz é a linguagem do coração, porque ela te leva de volta para aquele sentimento de casa. Ela te leva de volta para aquela sensação de que, nossa, essa sou eu, e não aquilo que eu achava que fosse. Então, dentro do processo de autoconhecimento, independente da ferramenta que a gente vem usar, a gente vai tirando essas camadas de informações que vieram do externo, da estrutura social, das escolas, relações, amizade que a gente passou, né? Então a gente vai formatando um eu a partir dessas experiências. Mas quando a gente vem para esse processo de autoconhecimento, seja por que via for, seja uma via terapêutica, uma via de estudos, livros, por conta própria, não importa. Mas se eu começo a chegar nesse lugar de questionamento e reflexão, eu começo a sair desse lugar de, nossa, eu era assim, mas na verdade aquilo nunca foi meu. Então você começa a entender que aqueles comportamentos que você tinha, aqueles pensamentos que você tinha, tinham a ver com as estruturas e aquilo que você assimilou durante ali sua infância e adolescência, e não com quem você é de verdade. Então, quantas pessoas a gente conhece que se formaram ou fizeram algum tipo de trabalho no início da vida e depois começaram a fazer uma faculdade com 40 anos, com 50, ou mudaram a vida completamente para outra profissão, né? Porque a gente passa por esse processo de autodescoberta. E quando a gente passa por esse processo de autodescoberta, a gente começa a acessar esse verdadeiro eu, as nossas verdadeiras unicidades e habilidades, que é aquilo que está contido dentro da nossa essência. Então, a linguagem da luz, quando a gente entra em contato com essa linguagem, a gente começa a retornar a esse eu, de uma forma um pouco mais prática, mais quântica, né? Que esse termo hoje ele é meio usado de forma errônea, mas simplesmente quando a gente trabalha com a linguagem da luz, a gente trabalha com a energia quântica, né? Dentro desses processos. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, a linguagem da luz é uma linguagem que a gente chama de linguagem multidimensional. Então, eu estou aqui falando com você, eu estou falando em português, você está me compreendendo? Porque o seu cérebro está associando a uma língua conhecida.
Então, o cérebro ele está sempre tentando achar padrões. Então, quando eu olho para você pela primeira vez, meu cérebro já vai ter um julgamento, né? Porque é uma forma de defesa do corpo. Isso está ligado à nossa estrutura biológica. Então, eu já criei essa visão sua, né? Vamos dizer assim, antes de mesmo ter uma palavra com você. Da mesma forma, quando a gente acessa a linguagem da luz, a gente não está acessando algo que é linear. Então, a linguagem em português é linear, né? Então, eu estou falando, você está entendendo conforme eu vou falando. A linguagem da luz é algo que você compreende através do coração, porque é uma linguagem de ondas. E aí a gente volta para o início, que tudo é energia e tudo é frequência. Então, para eu falar de linguagem da luz, eu tenho que entender que tudo é energia, porque não é uma linguagem que eu vejo ou que eu ouço normalmente. É algo que é não linear. Então, quando eu transmito essa linguagem nas suas diferentes manifestações, eu vou receber ela não de forma a ser traduzida mentalmente. Então, eu vou começar a falar ela e você vai entender tudo que eu estou falando? Não, porque não é para entender racionalmente, é para sentir, é para permitir que o seu campo eletromagnético sutil receba essas ondas, essas frequências de energia e se adapte a essas novas ondas de uma forma harmônica, tá? Então, como a gente manifesta essa linguagem da luz, né? Quando a gente pensa no Wi-Fi, o Wi-Fi, para ele chegar até o nosso dispositivo, ao nosso celular, ele tem que ter uma antena, e essa antena está emitindo ondas. E essas ondas vão ser captadas pelo seu aparelho, pelo seu dispositivo. E esse dispositivo ele vai funcionar porque existe essa rede invisível que está emitindo essas ondas. Da mesma forma, a linguagem da luz. Quando a gente é um canal dessa linguagem, todos nós podemos ser esse canal. Então, Lohana, eu vi que lá nos Estados Unidos tem cursos de linguagem da luz. Eu só vou conseguir trazer essa linguagem, me reconectar com ela através de cursos? Não. Você pode se reconectar a partir das ferramentas, das maneiras diferentes que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, a linguagem da luz é uma linguagem que permeia todo ser vivo. Então, todos nós podemos nos reconectar a essa linguagem. Não é algo de alguém que é sensível, ou é médium, ou todos nós podemos nos reconectar a essa linguagem. Porém, como tudo na vida, é um exercício, é prático, é abertura. Então, quando eu estou nesse processo de autoconhecimento, eu tenho uma abertura maior para acessar essa linguagem, né? Então, como eu contei a minha história aqui, eu já vinha passando por um processo de estudos, de reforma interna, né? Já vinha passando por terapia e tudo mais, e já tinha contato com essas diferentes temáticas. Então, aquilo favoreceu, né, que eu tivesse esse canal mais aberto para receber essas informações, me reconectar a elas. Não é algo novo, é algo que sempre esteve dentro de mim, tá? E aí, Lohana, aí você vai me perguntar, Lohana, mas de onde que vem essa linguagem da luz, né? E aí a gente chega no lugar de praticamente o incognoscível, né? A gente pode tentar nomear, então eu vou trazer aqui o que a maioria dos canalizadores da linguagem da luz acessam, cada um vai acessar, né, da sua forma, mas é o incognoscível. Então, por exemplo, eu acesso, né, quando eu me conecto com a linguagem da luz, é como se eu estivesse mandando um WhatsApp para o meu eu superior. Vamos dizer assim, é uma conexão direta. Então eu não preciso fazer uma ritualística, eu não preciso acender uma vela, eu posso estar aqui falando com você e começar a fazer a linguagem da luz. Posso começar a fazer essa linguagem que ninguém vai entender, que vai achar estranho, tá, gente? Já se acostume, porque no final teremos uma prática assim. Mas enfim, então essa linguagem, ela é conectada diretamente ao nosso eu superior, alguns chamam de alma, né? Então, quando eu vou me conectar com essa linguagem, eu estou ligada a essa versão minha, que é mais ampla e mais consciente dentro do espectro da criação, e essa versão vai me conectar com as minhas outras versões. E essas outras versões podem ser angélicas, estelares, podem ser elementais, podem ser maias. Então, essas diferentes dimensões do nosso próprio eu vão ser acessadas através da linguagem da luz. Então,
eu estou conectando ao meu eu multidimensional, ao meu eu superior, e através dele eu acesso todas essas informações. Então é natural que quando a gente comece a canalizar a linguagem da luz, a gente descubra habilidades, descubra novas coisas, porque estão dentro dessa biblioteca do eu superior, vamos dizer assim, que a gente está ali acessando a partir de agora, tá? E na época da antiga, as civilizações como Atlântida, Lemúria, a linguagem da luz era algo natural, era algo que as pessoas que habitavam aquelas civilizações utilizavam, e tinham às vezes até a sua própria linguagem da luz, tá? A sua própria frequência, né? Porque são frequências diferentes que a gente vai acessando, tá? E uma coisa muito legal de falar é que essa linguagem da luz, ela vai se manifestar de maneiras diferentes. Então ela pode vir a se manifestar através da fala, como se fosse uma linguagem que às vezes vocês vão até achar parecido com alguma linguagem existente, alguma língua existente, mas não é, tá? Pode ser transmitida através da voz, do canto, da tonificação, pode também ser manifestada através do movimento com as mãos, com o corpo, pode ser manifestada através do desenho e da escrita. Eu trouxe até aqui um exemplo de alguns códigos, tá? De linguagem da luz. Então aqui, ó, para você ver aí, quiser mostrar para o pessoal. Você que desenhou isso daqui? Sim. Olha que legal. E aí frente você... e verso, né? Só esse daí, o outro... Ele tem uma movimentação independente do... Isso, exatamente. Você pode olhar de qualquer ângulo. Porque, como é uma linguagem da luz, quando você observar, você vai absorver as frequências contidas nesse desenho. Então, mas Lohana, então traduz o que está escrito aí. Mais uma vez, não é algo linear. Então, são pacotes informacionais. Se o Fael olhar para esse mesmo desenho, ele vai receber as frequências necessárias para harmonizar o seu nível celular, harmonizar as suas questões internas, né? Às vezes até quebrar algum tipo de padrão que você tem dificuldade, pela simples meditação e observação. Então, você pode assimilar dessa maneira, eu posso assimilar para outra coisa, porque ele é como se fosse um portal aberto, né? E cada código você vai acessando uma coisa específica. Então, você tem esses escritos, né? E os desenhados. Então, existem diferentes. Tem esse aqui também, essa faceta aí. Ele é mostrado de pé? Isso, pode ser de pé, de lado, e aí tem alguns, né? Esse daí também já é mais desenhado, tem pouco escrito, né? E aí em diferentes partes do mundo, você vai ter pessoas canalizando símbolos bem parecidos, se não os mesmos, né? Que são esses códigos e essas frequências. Esse daí já é mais desenhado, né? Então tem alguns que são mais desenhados. Tem até algumas coisas escritas aqui. Sim, esse daí veio até um nome, o de baixo. Que nome que é esse aqui? Guchun? Gishun. Gishun. Tipo isso. É bem interessante porque o que eu vejo assim, olha, existem símbolos que são mais familiares ao popular, né? Que as pessoas elas vão ter no dia a dia, até na escola. E existem símbolos dentro dos símbolos que são muito específicos, né? Sim. E isso gera uma série de questões novas para as pessoas que entram em contato, né? Perfeito. Então, acho que deve ter surgido a questão nas pessoas da seguinte maneira. Esse símbolo, você tem o primeiro contato, às vezes em projeção astral. Sim. A hora que você vai trazer para cá, existe uma quebra às vezes, e você precisa também beber em algumas fontes físicas, né? Perfeito. E aí a aplicação disso no dia a dia, como é que funciona esse blend? Captou lá, Perfeito. trouxe para cá, recebeu uma informação para você ter uma base referencial, e aí você une tudo isso, e é muito belo. Eu acredito que até pessoas que nunca tenham visto geometria, é como você falou, é o sensorial, bateu o olho, sentiu. É uma né? familiaridade, né? E é exatamente isso, a gente sente essa familiaridade, né? E aí tá, Lohana, como que isso é aplicado no dia a dia? E eu trouxe aqui, inclusive, uma analogia
que eu criei para a gente entender de uma forma bem fácil, assim, né, como que a linguagem da luz vai funcionar no nosso dia. Então, a linguagem da luz a gente pode tanto receber através de um canal, lembrando que é sempre importante saber que canal é esse e o que ele propaga, né, porque hoje, como a gente tem a internet, muita informação, é importante que a gente saiba que frequência é informação, e muitas vezes a gente não compreende por que é frequência. Então, quando a gente for acessar um canal de linguagem da luz, seja em português ou em inglês, light language, sempre pensar quem está ali por trás, quais são os trabalhos daquela pessoa e tudo mais, porque isso é muito importante. Assim como um canal mediúnico, é um canal, de certa forma, né, que está ali recebendo essas frequências, tá? Uma coisa que é importante para a gente entender essa analogia aqui. Vamos imaginar que você é um dispositivo eletrônico. Então, o Fael agora é um celular. E você vai precisar de atualizações regulares para você funcionar na sua melhor capacidade. Então, a linguagem da luz ela vai entrar ali como uma atualização de software espiritual, que permite que você desbloqueie novas funcionalidades e vai melhorar seu desempenho. Como que isso pode ser feito? Atualização de sistema. Então, assim como um celular, ele vai precisar de atualizações do sistema para corrigir erros, melhorar a eficiência, a linguagem da luz ela vai ajudar você a atualizar a sua consciência. Então, a consciência, ela é infinita, né? E quando a gente se conecta à nossa consciência maior, que aí a gente pode chamar de eu superior, porque a gente precisa identificar as coisas para a gente conseguir entender a nível racional, né? E mesmo que isso não seja a interpretação absoluta, né? A gente vai associando assim. Então, essa prática, ela vai permitir que você libere bloqueios emocionais e mentais, assim como um software que elimina bugs. Então, vai permitir que você funcione de forma mais fluida, mais harmoniosa, tá? Novos recursos. Então, quando um dispositivo ele recebe uma atualização, ele vai ganhar novas funcionalidades e novos recursos. Então, quando eu me conecto com a linguagem da luz, eu ativo aquelas habilidades intuitivas e espirituais que podem estar adormecidas. Então, isso pode incluir uma maior empatia, uma maior criatividade, uma maior clareza mental, permitindo que você se torne a melhor versão de você mesmo. Então, por exemplo, a Lohana, eu sempre fui uma pessoa que não tem criatividade nenhuma, sou péssima com desenho, com arte. Então, as pessoas associam criatividade somente à arte, sendo que a criatividade é você ter discernimento para lidar com as adversidades que chegam até você, né? Então, a linguagem da luz, ela te traz esse lugar, muitas vezes, de paz e homeostase, né, que a gente chama de equilíbrio, para que você consiga lidar com as situações de um lugar de clareza mental, de discernimento, né? Então, a vida ela vai estar sempre fazendo isso aqui, porque tudo é movimento e tudo é onda. Só que, ao invés da gente aprofundar nessas ondas como uma montanha russa, a gente vai ficando um pouco mais perto desse eixo. Então, a polarização ela vai diminuindo. Eu vou criando esse lugar de harmonia, que não é estabilização, não é estagnação, né? É harmonia. E essa harmonia ela vai lidando melhor com essas adversidades. Uma outra associação que a gente pode fazer é que dispositivos eletrônicos eles precisam sincronizar com outros sistemas, outras redes, né, para eles operarem de maneira integrada. A linguagem da luz ela vai permitir que você se conecte com essas energias superiores, esses seres espirituais e essa consciência universal, e vai te promover uma sensação de pertencimento e alinhamento com tudo. Então, quando a gente pensa hoje em dia na saúde mental, o que leva a pessoa, provavelmente, a ter questões de saúde mental? Falta de acolhimento, falta de pertencimento, né? É como se ela vivesse com vazio dentro do peito, então nada faz sentido, a vida não faz sentido. Então, a linguagem da luz, ela te traz para um lugar de reconexão com a sua casa, reconexão com o seu coração, com o caminho da verdade, que é o incognoscível, mas, ao mesmo tempo, você está conectado a esse eu superior, vamos dizer assim, que vai manifestar através de você essa reconexão, essa intuição. Você vai viver na matéria estando conectado a algo maior. E de fato conectado, de fato se sentindo pertencente. Então a vida, porque muitas pessoas que começam a passar pelo processo de autoconhecimento, elas chegam no lugar de que não quero mais viver na Terra, né? Quero ir embora, quero voltar para minha casa das estrelas, né? E isso é uma polarização,
Então, aquilo que a gente está estudando vira contraditório até, né? Então, com essa compreensão, com essa sensação de pertencimento que essa tecnologia da linguagem da luz vai trazer para a gente consegue viver na matéria estando conectado à espiritualidade, estando conectado às nossas diferentes dimensões e versões, e trazendo, inclusive, facilidades, né? Então, aquilo que para mim era muito complicado se torna simples, porque eu começo a ver a vida de um lugar de simplicidade e com maior valor. Eu começo a entender a vida por esse caminho do coração, né, que eu chamo assim. Então, ela vai trazer essa sensação de pertencimento, de alinhamento, né? Então, muitas vezes, pessoas, né, eu faço acompanhamento com terapias integrativas, e eu gosto de fazer acompanhamento exatamente para a gente entender o estilo de vida da pessoa e aos poucos ir trabalhando em tudo isso. Muitas pessoas que eu comecei a atender depois de alguns meses, elas se reconectaram, né, com se sentiram pertencentes novamente dentro do seu corpo, mesmo pessoas que passaram por situações não humanas, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas se reconectaram com essa linguagem, né? Algumas, inclusive, começaram a manifestar essa linguagem, não todas, mas algumas, né? Dependendo, porque isso vai muito do processo pessoal, de busca pessoal de cada um, e com as ressonâncias de cada um. Mas é muito legal porque você vê que realmente a gente está se reconectando ao nosso eu verdadeiro, que não é essa identidade lohana, momentânea, passageira. É uma identidade maior e que vai mudando, alterando ao longo das vidas e dos diferentes planos. Então, você traz essa sensação realmente de pertencimento e alinhamento com o todo, apesar das adversidades da vida, dos desafios. Uma outra coisa legal é que, assim como a atualização ela melhora a rapidez e a eficiência do seu celular, do seu dispositivo, a linguagem da luz ela pode aprimorar o seu desempenho na vida. Então, eu vou liberar tensões, promover essa cura do subconsciente, e você se torna mais resiliente, capaz de lidar, que é aquilo que eu estava falando, com os desafios da vida. Então, assim como um dispositivo que opera com mais agilidade após uma atualização. Então, aprendi a lidar com a vida, e aqui quando a gente fala em cura, é importante a gente entender que a cura ela tem vários significados, né? Então, quando a gente vai para um olhar da medicina convencional, a cura é a cura de uma doença, de um sintoma. Quando a gente vai para o olhar da saúde integrativa, a gente vai olhar a cura como a consciência, como o reconhecimento do que causa a doença ou o sintoma. Então, a linguagem da luz, ela vai entrar nesse aspecto de reconectar você à sua essência, ao seu alinhamento, à sua harmonia e entender quais as emoções que são furtivas na minha vida, que estão roubando a minha atenção e a minha energia. Quais são os pensamentos repetitivos ou os padrões comportamentais que eu estou tendo e que estão me impedindo de ir para frente na vida. Então, essa linguagem, ela vai te auxiliar na cura do subconsciente, porque esses padrões, como a gente falou ainda há pouco, eles retomam a primeira infância, que é onde é formada a personalidade da pessoa, né? E esses padrões, eles vão se repetindo nas respostas comportamentais involuntárias, ou seja, que vão acontecendo pelo subconsciente. Então, a linguagem da luz, ela te ajuda, né, a promover a cura, mas não a cura de uma doença, literalmente, né? Ah, recebi um atendimento integrativo, curei a minha doença no fígado. Não, você vai começar a ganhar consciência. Quais são as raivas que eu estou nutrindo há 20 anos na minha vida, que me geraram aquele problema no fígado, né? Então, você vai começando a ganhar consciência do seu estilo de vida, dos seus comportamentos e o que te levou àquilo ali. E aí, você falou do fígado, teve alguns convidados que vieram aqui que ele falou que tudo é o fígado. Ele falou que deveriam substituir, né, o órgão principal que muitas pessoas colocam o coração como o fígado, né? Porque ele falou que tudo era o fígado, você deu esse exemplo. E muita gente que fala sobre frequência também Sim. coloca atenção ali. Sim. E aí, a gente estava falando sobre ainda sobre geometria sagrada, tal, sobre essas conexões. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos ter uma prática aí, tá? Para que você possa também sintonizar com o assunto. Então, lembra de deixar o teu like, de compartilhar, de colocar seus comentários e também de sintonizar positivamente aqui. Coloca para os grupos que você conhece, né?
Existem vários caminhos que você pode ter para fortalecer. Já é inscrito, então você vai dar menos cliques. Você só vai clicar no curtir, no compartilhar e se quiser você vai comentar. Não é inscrito, é um clique a mais, 2 cliques na verdade a mais. Inscrever-se e tocar no sininho, aí deixa o like, compartilha e comenta. É super simples, são poucos movimentos e você fortalece muito aqui o canal e também o tema que a convidada trouxe e a própria convidada, né, que nós também vamos deixar na descrição os contatos dela. E os agroglifos, né, essas geometrias que aparecem em plantações, em planícies, né, e também geram conexões, geram pesquisas, né, Sim. pessoas também ficam incrédulas, Uhum. outras relatam experiências. Como é que funciona a questão da geometria sagrada e esses fenômenos? Perfeito. E isso é engraçado, né, quando eu comecei depois que eu tive esse contato, né, com esse ser que foi me passando essas informações dos códigos, de desenhar e tudo mais, tudo começou a fazer sentido. Esses agroglifos que a gente vê aí, ou também chamado em inglês de crop circles, né, são geometrias que surgem em plantações e ninguém entende como surgiram ali. Óbvio que tudo, né, sempre tem um outro lado. Então, tem algumas plantações que realmente ninguém consegue, comprovar que foi coisa humana, e outra quer dizer, que um monte de gente consegue comprovar que foi coisa humana, e outras que ninguém consegue explicar. Normalmente essas que ninguém consegue explicar, e aí você vai achar sites na internet com data, com localização, coordenadas, onde esses crop circles aconteceram. Eu não lembro o site agora, mas se você jogar no Google deve aparecer, né, e quando você busca, você percebe que esses agroglifos, essas geometrias que surgem, elas também são linguagens da luz, né, elas também são geometria sagrada. Por quê? É como se fossem grandes potencializadores frequenciais. Então, são pacotes de informações que estão sendo inseridos na grade planetária. Então, vamos dizer, e aí quem quiser pesquisar, tá? Não vou entrar profundamente nesse assunto, porque é 3 horas aqui, mas quem quiser pesquisar sobre linhas de lei, tá? Que é como se fosse uma rede em volta do planeta Terra, uma rede energética, vamos dizer assim, e que em cada cruzamento você encontra um potencial energético. E aí você vai encontrar todas as pirâmides localizadas nesses cruzamentos, né? As grandes construções espirituais, vamos dizer assim, né? Que a gente tem, elas estão dentro dessas coordenadas, dentro dessa grade, porque é onde você tem como se fosse um potencial energético. Tá? E esses símbolos, esses crop circles, eles são essas geometrias sagradas, esses códigos de luz, que fazem parte da linguagem da luz, que são instalados, e aí como isso acontece, o procedimento, eu não tenho conhecimento, né? E aí alguns falam, né, que vem de naves, tem outros que falam que já é um processo que acontece através de portais e automaticamente se projeta, enfim, e aí tem várias explicações, né? Mas o que é importante de saber é que muitos desses códigos, eles elevam a frequência do planeta. Então, eles são pacotes informacionais que estão sendo inseridos nessa rede. E como a rede ela é interconectada, ela afeta todo mundo que está nesse plano. Então, está precisando aumentar um potencial energético e receber essas informações. Por que que quando a gente estuda história, ao mesmo tempo, o carinha lá, o indígena que descobriu o fogo em um lugar, no outro também descobriu, num continente completamente, porque essa rede ela está interconectada e as informações estão se comunicando, né? Então é muito interessante quando a gente para elucubrar ou pensar sobre isso, né, nesse sentido, porque essa grande rede, essas geometrias, esses códigos, essa linguagem, ela está aqui exatamente para isso, para elevar o padrão frequencial. E qual é a melhor maneira de elevar a frequência? Se reconectando à fonte. E quando a gente se reconecta à fonte, ao caminho do coração, a gente se reconecta à nossa essência divina. E através disso a gente pode vir realizar aquilo que a gente veio, através das nossas unicidades e habilidades. Porque a gente não está aqui, né, para só construir família, ter um emprego, isso é importante muito, né, que a gente tem que pagar nossas contas, isso é muito importante. Mas a gente está aqui para
trazer como um espírito habitando um invólucro físico essa essência, essas habilidades, essas unicidades, aquilo que faz o nosso coração vibrar, que nos traz, como eu gosto muito dele, o Bashar, não sei se vocês já ouviram falar, o Darry Wanka, né, que canaliza o extraterrestre Bashar, que ele fala, né, o excitement, né, essa euforia, tudo aquilo que eu faço que traz essa euforia tem a ver com essa essência, né, com esse caminho do coração. Então, quando eu me reconecto com esse caminho, a minha vida passa a ter sentido, verdade, e ela começa a prosperar nos diferentes setores, porque é como se eu tivesse alinhada novamente aquilo que eu sempre fui, né. Então, a linguagem da luz, ela é um pouquinho disso tudo, né, enfim, é difícil a gente explicar em palavras aquilo que só pode ser compreendido através do coração, né, então a linguagem da luz para mim é isso, é o caminho do coração. E você falou sobre Bashar, né, Darry Wanka, muitos neurocientistas têm se interessado, né, Sim, eu sei que ele já tinha um trabalho antes, mas agora popularizou bem, né. sim. E até você mencionou a questão as questões científicas, muito que o pensamento vai muito além, né, a Uhum. consciência também vai muito além. E esse quando a gente levanta esse tema, muitas pessoas ficam em debate, né, porque uns querem comprovar que o pensamento vem do cérebro, Uhum. outros já vão além realizam esse blend com algo consciencial. Sim, Fica essa queda de braço, só que no fim das contas existem pensamentos, seres humanos diferentes, consciências diferentes, sim, não somos máquinas, né. sim. E aí chega num ponto que não tem como decodificar mais. Uhum. E aí entra nesse assunto que você está falando. E também acredito, dentro da sua exposição, que devem existir várias formas daqueles símbolos estarem ali. Uhum. Na minha mente já veio várias, indagações ao longo dos anos. Poderia ser alguma tecnologia laser, que poderia ser, como você falou, uma impressão Uhum. instantânea, uma transferência. Eh, Muitas pessoas dizem que as pessoas, povos iam lá e realizavam isso com maquinário, Uhum. o que eu acho bem difícil também, né, a depender do símbolo, então fica um imaginário popular, né. Sim, sim, sim. E é legal você falar disso, porque me remeteu a uma coisa também. Quando a gente está trabalhando com a linguagem da luz, sendo o canal, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa com a linguagem da luz, né, e eu atendo junto com um reiki ao mesmo tempo. Quando eu estou ali trazendo as frequências, o que que acontece? Começam a vir geometrias, formas, mandalas. O que que é a mandala que os povos tibetanos sempre usaram? Um pacote informacional, né, então são símbolos que Jung chamava de símbolos do self, da psique, né, que ele também trabalhava muito com as mandalas. Então, é aquilo que a gente acessa de algo maior, né, e aí alguns vão chamar de inconsciente coletivo, alguns vão chamar de multidimensionalidade como eu, enfim, a gente não vai ter nunca como botar o papel verdade absoluta, mas a gente acessa aquilo que está ressoando com a gente e é o que a gente transmite. A linguagem da luz, ela vem nesse lugar, né, então quando eu estou ali atendendo alguém, surgem essas imagens, geometrias para serem colocadas na pessoa, no sentido energético, então isso vai acontecendo naturalmente. Cores, então quando você está canalizando a linguagem da luz, vem cores. As pessoas que estão deitadas na minha maca, o que que elas sentem normalmente? Aí vai depender da sensibilidade de cada um. A primeira coisa é a perda de noção tempo e espaço, porque quando a gente trabalha com a linguagem da luz, assim como alguns símbolos do reiki, que também são códigos de luz, mas não vou falar mais sobre isso, podemos entrar em polêmica. E quando a gente, acessa e trabalha com a linguagem da luz e o reiki, né, você permeia esse lugar de sair do tempo e espaço. Então a pessoa ela não sabe quanto tempo ela está ali na maca. "Ah, Lohana, deixa eu ficar mais um pouquinho", né, sempre aquela sensação de querer continuar, porque você sai daquele lugar de consciência linear, corpo físico, e você amplia, né. Então a linguagem da luz ela traz isso, essa amplitude consciencial. E quando você está recebendo, você pode acessar cores, imagens, geometrias, isso é natural, tanto para quem está canalizando quanto para quem está recebendo. E aí, às vezes, vem nomes, códigos, né, que são esses códigos de luz,
e isso é super natural. Então, assim, quando eu conduzo eventos, né, e aí vou trazer diferentes práticas, não só integrativas, né, holísticas de uma maneira geral, eh, e aí acontecem, né, esse uso da linguagem da luz, eu uso, e aí cada pessoa acessa uma coisa, e muitas vezes são coisas similares que convêm dentro daquele círculo, porque a gente está dentro de uma egrégora. Então isso é muito legal, porque está para além da limitação que o humano tem, e que quer sempre definir e limitar, é algo muito maior. Então a linguagem da luz, ela vai acessar esse campo, né, daquilo que não é visível e audível normalmente, nas nossas funcionalidades físicas, biológicas, né. Então é um canal que ele te traduz um som. Então você vê uma geometria que é um som, que é uma frequência, que é uma vibração, e que cada traço daquela geometria vai transmitir informações a nível multidimensional. E o ponto do símbolo, né, você falou do inconsciente coletivo, eu sempre menciono também isso. As populações da antiguidade, de hoje em dia, lógico, hoje em dia tem a globalização, a gente Sim. tem uma maneira de se ter uma comunicação ampliada, de algo ser aprendido, ser passado, então a gente tem algo mais, voltado para o universalismo até, quando as pessoas querem ter essa percepção. Mas na antiguidade, como você mencionou, um povo, outro povo, dentro do xamanismo tem muito isso, né, Uhum. tinham práticas similares, que na projeção astral havia reuniões do outro lado e Uhum. acessavam os mesmos símbolos, né. Até a questão do reiki mesmo que você falou. Uhum. Para mim é tranquilo, os símbolos que aparecem serem símbolos muito, muito antigos, Mikao Sui recebeu, mas Sim. provavelmente já tinha tido contato com eles em outras existências, em Uhum. outras ocasiões, em outras esferas. A Uhum. gente não pode dizer que aquele símbolo veio exclusivamente só por aquele momento, para o trabalho. Não, já Sim. existiam, entendeu? E assim como outros símbolos, né, Assim que como a as gente nossas tecnologias não são daqui, né. exatamente, a gente não teve um boom aí, vamos dizer dos anos 90 para cá, acho que foi um maior boom que a humanidade teve, né. Sim. A humanidade passou séculos tendo progressos, mas assim, bem Uhum. pequenos, né. Pega o século XV para o século XVII. Teve progresso, mas assim, mensura isso. Sim. Tecnologicamente falando, Uhum. tá, teve uma subidinha ali. Aí chegou o século XVIII, já foi melhorando, XIX já foi melhorando. No século XX a gente Boom. teve um negócio inexplicável, que nós estamos Uhum. hoje aqui, né, dentro de uma evolução tecnológica que a gente não sabe como é que vai ser daqui 30 anos. Sim, Então acho que tem a ver com o teu trabalho, sim. porque muita gente deve olhar para o teu trabalho e falar assim: mas isso daí, como é que você prova isso daí?", entendeu? Uhum. Sim. Só que tinham coisas que a gente está fazendo hoje aqui, que também falavam: "Como é que você prova isso daí?", Aham. Sim. né, então existem tópicos, né, e outros tópicos. Mas especificamente, sobre a linguagem da luz aí, para a gente poder também daqui a pouco fazer a prática, ela tem um agrupamento que se divide em símbolos, mantralizações, cores, Isso. eh, ou você pode também canalizar isso para algo unilateral, depender do caso? Então, vamos lá. Existem essas diferentes manifestações. Então, por exemplo, eh, ao receber, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa e, sei lá, 2 meses depois essa pessoa começou a ter manifestações da linguagem da luz. Vamos dizer que essa pessoa específica teve só a manifestação vocal. Então ela começou a cantar, fazer sons, tons, tá, vocalizações, e aquilo começou a trazer sensações energéticas para ela, né, updates, vamos dizer assim, atualizações, tá. Então ela manifestou pela voz, chakra laríngeo, tá, que vem muito pelo chakra laríngeo, a linguagem da luz. Tanto que muitas pessoas que canalizam a linguagem da luz pintam, desenham, fazem artes, porque também é como se fosse uma comunicação mesmo, hã, artística, né. No chakra laríngeo a gente trabalha a nossa, criatividade, não no sentido do chakra sexual, mas no sentido de expressão artística,
né? Então, o chakra laríngeo, ele acessa muito essas informações quando a gente trabalha com a linguagem da luz, tá? E aí a pessoa manifestou só essa forma. Ok, é a forma que ela manifestou. Tem pessoas que podem manifestar só a escrita, só o desenho simbólico, né? Então, por exemplo, eu faço trabalhos individuais para as pessoas onde eu canalizo códigos pessoais. Então, são códigos de luz específicos pro padrão frequencial daquela pessoa. E aí eu vou ter dados dela, onde eu vou fazer todo esse processo de canalização para ela especificamente, né? E esse código não é o único, vamos dizer assim. É um código pessoal? Mas existem vários, né? Então a gente está numa infinitude de pacotes informacionais, mas aquele ali vai ser algo que, quando canalizado para a pessoa, vai auxiliar no processo do eu multidimensional, de reconexão interna. E aí o que você falou, por exemplo, eu, Lohana, eu não contei essa parte, esqueci. Importante também. Durante esse processo de que eu já estava recebendo, né, durante essas projeções, eu tive outras projeções que do nada aparecia várias geometrias no ar, eu acordada. Enfim, várias coisas foram acontecendo com essas simbologias, tá? E tinha um amigo que me atendia com a linguagem da luz, e aí um dia eu levantei e falei, quero cantar, quero me movimentar. E ele falou, vai. E aí eu comecei a fazer tudo que ele fazia. Então, a partir dali, né, e de todas essas situações anteriores que já haviam passado, eu comecei a manifestar a linguagem da luz pela voz, pelo canto, pela fala, pelo movimento, pela escrita e pelo desenho. Então, eu manifesto todos os tipos, né? Mas tem pessoas que vão mais para uma do que para outra. A mais fácil, a mais de captar, são pela vocal, né? Que normalmente os canalizadores de linguagem da luz, a maioria vai pelo vocal, tá? Mas tem essas diferentes formas de manifestações e cada um vai ressoar e vai manifestar isso de uma forma bem pessoal, bem específica. Interessante isso. E antes da gente partir para a prática, né? Porque, pessoal, a gente vai fazer a prática como um encerramento para você também poder estar em conexão, né? E aí você também poder entrar em concentração aí. Então a gente vai finalizar o nosso podcast com a prática. Só que antes da prática, eu quero que você passe para as pessoas as formas que elas têm para te encontrar, né? Novidades em relação ao teu trabalho e também se você tem algum curso, alguma vivência, telefone de contato, tudo que você puder para que as pessoas possam te encontrar no pós, né? E depois a gente já parte para a prática. Perfeito. Então, cursos, né? Eu dou cursos de Reiki, nos sistemas Usui, japonês tradicional, Osho, tibetano e Kahuna. Eu dou esses 4 sistemas em conjunto, tá? Do nível 1 ao mestrado. Outros sistemas eu também dou, o Seikhen, que é o egípcio, o Bushido, que é o samurai, né? Quando tem uma formação, normalmente eu dou esses outros sistemas que não são o tradicional, a partir já de uma formação de mestrado do sistema tradicional Usui, tá? Então, eu estou sempre dando cursos, vai ter esse sábado agora, 13 de setembro, uma nova turma de nível 1. Eu só dou os cursos presencialmente de Reiki, não gosto de dar online, só dou presencialmente. Então, nesse caso, esse sábado vai ser na minha cidade, em Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu dou em outros estados, já dei aqui em São Paulo também. Então, onde tiver lista de pessoas, a gente vai e forma uma turma, tá? Em relação a trabalhos individuais, eu faço acompanhamento integrativo, onde eu trabalho com diferentes abordagens integrativas, baseado também na neurociência, nas minhas outras especializações de trauma, cuidados integrativos, enfim. E aí eu sempre trago uma abordagem personalizada, então todo atendimento ele é personalizado com as questões e necessidades da pessoa, e a gente faz esse acompanhamento com o objetivo, né, de trabalhar as questões não como uma única sessão, né, tipo algo, pronto, resolvi minha vida, não. É algo que a gente vai construindo e trabalhando nessa saúde de maneira integral no estilo de vida da pessoa. Em relação a eventos, né, palestras de saúde integrativa também conduzo, quem quiser entrar em contato, né, também pelo WhatsApp e saber mais sobre os diferentes trabalhos, que são várias coisas, 98
987 4060. E o 21, né, que é do Rio de Janeiro. 21 9898 7 4060. Beleza, hein, pessoal? Anota aí, mas vão estar aqui na descrição os contatos dela. E em relação a eventos, eu tenho um trabalho canalizado de círculo feminino, né, que é um trabalho voltado para essa egrégora do feminino mesmo, e já fiz aqui em São Paulo também, no Rio, já teve aí 7 edições, então já faço ele há alguns anos. Esse acontece algumas poucas vezes no ano, então quem quiser acompanhar aí o Instagram, lohana.22, o Lohana com som de R é H, e podem acompanhar. Tem o meu canal do YouTube, onde eu estou sempre postando, inicial, tá, gente? Estou sempre postando conteúdos sobre saúde integrativa, neurociência, espiritualidade, canalizações, o canal é Lohana com acento agudo no A, e o A abreviado AM, tá? Que é o sobrenome. E vocês podem procurar por Lohana AM, Lohana com acento agudo no A, ou na hora que for botar aquele linkzinho no YouTube, botar @lohana.22 que vai aparecer também. E faço imersões voltadas para trabalhos de sound healing, com várias práticas. Tem trabalhos que eu trago, imersões que eu trago práticas do Daoin, que é uma prática que é o primórdio do Tai Chi Chuan que a gente conhece hoje, que eu também acessei de outros tempos. E tem trabalhos, dentro dessas imersões, às vezes tem reiki, trabalhos de rodas de cura, rodas xamânicas, que eu também, né, estudei, fui iniciada por amigos indígenas. Então, tem esses trabalhos, diferentes trabalhos, quem acompanhar as redes sociais vai poder aí acessar quando surgir as datas e tudo mais. E sou numeróloga cabalística também, faço mapas, e é isso, é um pouquinho de tudo, a gente vai integrando. Quem quiser acompanhar pelas redes, acho que é um lugar que vocês vão ter sempre acesso a essas diferentes formas de entrega de trabalho. Tem muito currículo aí, então, pessoal, aproveita e procure o trabalho dela para que você possa entender as diversas ramificações, né? E também acompanhe as redes sociais, porque ela também sempre vai estar colocando conteúdos bacanas. Então vamos de prática, vamos fazer a prática com o pessoal aí, né? Já agradecer a tua presença, tua Gratidão. disponibilidade, e foi muito bom. E vai ser bom também a gente fazer o nosso encerramento com essa prática. Perfeito, gratidão, gratidão. Vamos juntos, pessoal? Então eu vou pedir para quem estiver aí assistindo, que possa se sentar numa posição confortável. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Lembrando que essa linguagem da luz, pessoal, é algo que vocês não estão acostumados. Vai parecer cômico às vezes, talvez, mas se permitam não ficar nesse lugar de racionalidade, mas sim de intenção, de abertura, coração aberto, para que a gente possa receber essas diferentes frequências que vão vir a surgir, ok? Antes da gente começar a prática, na verdade, a gente já vai começar a fazer algumas respirações. Então, a gente vai fechar os olhos, ficar numa posição sentada confortável, com a coluna ereta. A gente vai inspirar profundamente, inflando a barriga. E soltar o ar, murchando a barriga até lá dentro do corpo. A gente vai fazendo essa respiração diafragmática, abdominal, algumas vezes. Vamos fazer 5 ciclos de respiração. Enquanto a gente vai respirando, eu vou trazer algumas palavras, esse texto que eu escrevi há alguns anos atrás, que para mim é como um manifesto, como códigos que a gente vai se reconectando ao coração. Então vamos respirando. Quem quiser colocar as mãos na região do coração, do chakra cardíaco, aqui. Então vocês podem colocar, se quiserem, assim, assim. A gente vai ouvindo essas palavras e deixando que elas permeiem o nosso campo. E depois a gente vai para as frequências. Vivemos hoje num mundo de polarizações, julgamentos, punição e intolerância.
E esse é o caminho do orgulho e do egoísmo que fez com que chegássemos nesse estado atual de humanidade. Entre aspas, porque o significado dessa palavra não condiz com a nossa realidade. Ah, mas Lohana, está tudo tão difícil. Como é possível viver num mundo diferente? O caminho para o mundo diferente é o caminho do amor, é o caminho do coração. E ao falar isso, você pode pensar: ah, mas eu tenho que virar um peregrino, ou morar numa fazenda, ou salvar o mundo? Não, essa não é a resposta para chegar a esse caminho. O caminho do coração é o caminho do descondicionamento, do estar preparado para morrer diante das suas crenças, dos seus apegos e da estabilidade. Para seguir o caminho do coração, você terá que ter coragem. Coragem para responder a toda a correnteza que estará contra você em cada dia ao longo dessa jornada por esse caminho. O caminho do coração é o caminho da confiança, da vulnerabilidade e do acolhimento. É o caminho do amor. E a prática desse caminho começa no olhar para dentro, no despir-se, no reconhecer que você, assim como todos os outros humanos desta terra, estarão passando por processos durante toda a vida. E as nossas relações são as principais fomentadoras de crescimento, mudança e aprendizados. A passo que todas as pessoas são fragmentos de uma consciência maior, que se dividiu em pequenos pedaços para experienciar as diferentes perspectivas e evoluir, dar um salto quântico. Então lembrem-se, não existe conexão sem escuta. Se eu não te escuto, eu não irei te compreender. E sem te compreender, não existe troca, não existe relação. E se não existe relação, dificilmente eu vou me importar com você. Esse é o cerne da questão. Sem entrega, sem confiança, você está separado de mim. E a separação cria a desunião. Se eu te vejo como parte de mim mesmo, a minha conduta e princípios não farão mal a você. Pelo contrário, eu farei o melhor para que você esteja bem. Eu sou um outro você. Vamos respirar fundo, deixar que essas palavras reverberem no nosso coração, no nosso campo. E agora simplesmente estejam abertos a ouvir as frequências que vão ser emitidas agora, emanadas agora. Respirem, se conectem ao coração, levem a percepção para o corpo, percebam as emoções, os fluxos internos, conforme cada frequência vai surgindo. Respirem profundamente. Levem a atenção lá para os pés, para as pernas, sentindo o corpo físico, as mãos, os braços, deixando que essas ondas, essas frequências permeiem o seu corpo e que vocês possam voltar com um pouco mais de conexão interna,
que essa troca que a gente teve aqui hoje possa despertar certos questionamentos, reflexões, buscas, ações, e que a gente possa seguir pelo caminho do coração sempre.